Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor, trabalhando com você para a sua saúde e da sua família, yoga, meditação, terapia, alimentação natural, e neste momento a gente está fazendo um trabalho muito especial de informação detalhada sobre a questão do coronavírus e de como você pode proteger a sua família, não só sabendo as informações antes, como a gente vem dando 3, 4 dias antes as informações para todas as famílias que acompanham o nosso canal, né, para se precaver, para tomar os devidos cuidados, mas também dando o aconselhamento necessário para que a imunidade esteja de forma especial, para que você possa estar de maneira mais saudável. Aqui é um vídeo mais curto, mas com informações muito importantes que eu quero que você analise comigo, porque o que acontece agora é que entrou um debate político na questão e as informações estão sendo cruzadas de forma a atrapalhar o entendimento dos dados, porque existem interesses econômicos, né, e existem interesses políticos que estão trabalhando com as informações e não deixando a população ter a informação de maneira mais clara. Isso não está acontecendo só no Brasil, eu tenho visto que está acontecendo com outros países no mundo, então a gente vai analisar isso, né? Estou tentando apagar aqui as propagandas que o Google vai jogando para a gente poder analisar os dados sem propaganda aqui. Vamos lá. Até agora, dados de hoje, 27 de março, 590 mil casos, 26 mil mortes. Esse é o gráfico que vocês podem avaliar. A curva continua crescente, né, de casos, de identificação de casos no mundo, principalmente com os Estados Unidos tomando o primeiro lugar, né, e nós temos o número de mortes também, né, acompanhando a curva, porque elas estão interrelacionadas. Né? Aqui eu tenho os dados de maneira bruta, então esses dados estão classificados por todos os países por ordem de contaminação. Então, por isso, como eu disse, Estados Unidos em primeiro lugar, Itália segundo, a China terceiro lugar. Veja que a China não tem mais novos casos, né? A situação sob controle. E aí você tem Espanha, Alemanha, França. Aí você pode me dizer, será que os dados são os dados que nós temos, né? E mesmo que a China possa estar manipulando algum tipo de dado, a informação ali está mais sob controle do que estava antes. Tá? Então nós temos aqui os países, e o Brasil hoje aparece aqui 3.417 casos, né, com 92 mortes, né, 15 mortes relatadas no dia de hoje. Né? Nós temos, por exemplo, a Austrália com o mesmo número do Brasil, né, novos casos diminuindo, e por isso já não aparece, né, a situação sob controle, mais nenhuma morte. Então eu queria trazer para a análise de vocês e facilitar, eu vou cortar esses dados e trazer para uma planilha para a gente fazer umas análises e você entender a mensagem que eu quero passar para você, tá? Me acompanhe até o final do vídeo, que nós temos conclusões importantes para você entender um pouco o processo e você ter um pouquinho mais de informação e não deixar se contaminar pela questão nacional, política, que está afetando a perspectiva de um problema de saúde, né? Então nós temos aqui os mesmos dados, eu só transcrevi os dados que nós vamos trabalhar, que é casos total, número de mortes e as novas, para a gente saber como é que está a situação de controle, né, no dia de hoje, né, porque as novas mortes só falam do dia de hoje. E eu tenho aqui um novo índice que não tem lá, que eu construí para que a gente possa fazer uma análise que eu quero trazer para você, que é a mortalidade, ou seja, como é que o país, é um índice de competência, como é que o país lida com os casos que possui, né? Porque lá no índice não tem isso, e aqui é uma coisa muito importante para a gente ver, que eu quero afirmar isso para vocês. Qual é a competência do país, uma vez que ele tem um cidadão doente, né? Porque se fala em relativizar, porque a China tem tantos bilhões, e aí a hora que eu relativizo, o coronavírus na China não representou nada pelo tamanho da população deles. E não é assim que a gente deveria ver a situação, né? Então, porque ele foi o terceiro país do mundo mais contaminado, né? Então aqui eu tenho, nessa situação, eu peguei todos os países, só para facilitar também, porque ali tem todos os países na tabela original, os 21 países com mais contaminados, o corte que eu usei é países com mais de 3 mil contaminados.
né? Então países que teriam mais de 3 mil contaminados. Então aí o Brasil entraria aqui o Brasil na 18ª posição, né? Você vê 19 aqui, mas a tabela começa com 1, né? Então o Brasil estaria na 18ª posição, o 18º país mais contaminado do mundo, né? Considerando que a Europa e a Ásia são os centros de disseminação. Mas você fala, não, mas o caso aqui pode ser um caso de... o Brasil é um país muito populoso, né? Mas vamos ver aqui, agora eu vou colocar o índice de mortalidade, tá? Tentando a gente averiguar como é que o país está tratando da situação. Então eu vou colocar aqui em ordem alfabética. Então a gente vê o problema da Itália, né? 10 a quase 11% das pessoas contaminadas faleceram, né? Isso devido à falência do sistema. Então quem pegou o vírus, 11%. Então a mortalidade começa a aumentar porque você não consegue tratar, né? Então isso é um índice altíssimo. A Espanha, mesma situação de descontrole, né, atingindo a situação de limite do atendimento, também com índices de 7,68, o mesmo aconteceu com o Irã desde o princípio, tá? O que a gente vê é que a situação dos dias de hoje na Itália e na Espanha ainda não está controlada, tá? E no Irã já, porque a situação já é mais antiga, tem uma situação decaindo, já atingiu o platô. Nós temos situação grave na Holanda e na França, também com índices elevados, tá? Agora, aqui na Inglaterra já é uma situação mais nova, o índice em 5% de tratamento, né, de eficiência do tratamento, mas isso aqui tende a crescer, porque é início, né? A China com situação completamente sob controle, mas uma eficiência de 4%, né, no tratamento, né? Nós temos então a questão da Bélgica e Suécia, países, então vocês veem que são países que têm uma boa condição de leitos e países com boa condição financeira, tá? Com índices. E o Brasil, então, se coloca até agora, né, numa situação de décimo. Então, ele piora a situação. O Brasil piora a sua situação, né, de 18º mais contaminado na eficiência de tratamento. Na ineficiência de tratamento, ele vai para 10º mais ineficiente, né? Então é algo que a gente vem apontando, a ineficiência do tratamento que o Brasil está dando, né? Ele é o 18º mais contaminado, mas é o 10º mais ineficiente, tá? Então, aí você fala, mas tem uma questão financeira por detrás, e os países ali são mais ricos, e que vão estar com uma eficiência melhor, né? A gente tem visto que não é esse o fator, porque tem países muito ricos e ineficientes, né? Então tem uma questão política e de ação que está fazendo essa diferença, né? Então nós temos aqui um exemplo que eu quero passar para vocês, países em início de contaminação, como Israel. Você tem uma situação ainda muito baixa para avaliar, né? A Austrália também, então é muito baixo para avaliar, né? Mas você tem países com grande contaminação, como Estados Unidos também. Você vai ter um índice baixo de uma eficiência grande nos Estados Unidos, mas a contaminação ainda está no início, tá? Mas países que já estão no processo no final, eu queria trazer isso para vocês. Olha o índice relacionado à Coreia do Sul, que eu tenho destacado, que já está com a situação sob controle, só 8 novos casos no dia de hoje, né? E de um total de 9 mil. Um índice de eficiência de 1,49, bastante eficiente, e impressionante o caso da Alemanha, né? A Alemanha com índice de 0,67, altíssima contaminação, total de 50 mil casos. Eles conseguiram tratar e não levar a óbito. Então esse é um destaque que eu digo a vocês. A questão não é de riqueza, mas sim de eficiência, porque não é a Alemanha que é a mais rica dos países aqui
que estão em jogo, né? Inclusive situações de controle, tem países menores aqui. Então vamos fazer essa reflexão para que você tenha elementos para discutir sobre o assunto e que você tenha informações, tá? Informações sobre o que está acontecendo. Tá? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, tenha te dado um pouquinho mais de informações para que você possa estar vivendo esse momento difícil para todos nós, mas que você tenha clareza do que está sendo colocado, né? Então você vai verificar o seguinte, das medidas e tudo que está sendo apresentado, mediante os gráficos de descontrole, o que os países e os erros que alguns países tomaram, como Itália, Espanha, Irã, a Holanda, nós devemos estar atentos para não cometer os mesmos erros, né, de ação política, ação de governo que esses países tomaram, tá bom? Um grande abraço e acompanhe o canal que você vai estar recebendo muita informação. A gente trabalha dessa maneira também nos processos de desenvolvimento da pessoa, desenvolvimento do indivíduo, na terapia, ajudando as pessoas a superarem as suas questões, analisando as suas questões. E é isso que a gente tem feito nesse período tão difícil para muita gente, tá bom? Grande abraço, até mais.